Vamos mudar de assunto porque o STF determina que o governo de São Paulo explique sobre câmeras corporais usadas por PMs. Equipamentos não gravam de forma ininterrupta. Em setembro deste ano, o Estado de São Paulo assinou um contrato para a nova aquisição de equipamentos onde o agente é responsável pela escolha de gravar ou não uma ocorrência. O pedido foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que na quinta-feira deu prazo de 5 dias para a gestão paulista responder. Como é que você vê, minha professora Priscila, essa manifestação, essa decisão do STF cobrando explicações do Estado de São Paulo? Algumas coisas aí. Primeiro, um poder cobrando explicação do outro. Segundo, um poder a nível federal, o STF, cobrando explicação de um Estado, especificamente, que tem aqui a sua própria justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo. E terceiro, cobrando explicações sobre o uso de equipamento da Polícia Militar, que seria um assunto do Poder Executivo. E aí? Sim, Koba, a gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, né? E digo do governo do Estado, para a gente explicar certinho. Mas me parece que por diretrizes do Ministério da Justiça, né, o nosso governador teria assinado um compromisso de se adequar com as câmeras corporais, em especial licitando para que nós tivéssemos a quantidade adequada para todos os policiais. Uma grande discussão se dá, nem é tanto na questão dele estar adequado ou não, mas na questão de não gravar de forma ininterrupta. E eu, nesse ponto, concordo de que ela deva ser gravada a partir do momento em que entre, Koba. Nós visualizamos recentemente aqui, claro, a gente sabe que todos nós precisamos da polícia, né? Mas ela não pode agir à torta e à direita. Como vai ser tudo investigado, mas eu não sei se vocês acompanharam o que aconteceu, né, com um menino, um estudante de medicina que teria sido morto porque deu um tapa, né? Ali, enfim, vai ser buscado dentro do devido processo legal. Mas eu não acho que deva ser a escolha do policial gravar. Em que sentido, tá? Para que vocês entendam. Se ele escolhe gravar, ele vai escolher gravar aquilo que ele acha que é adequado dentro da sua diretriz e deixando de gravar, eventualmente, coisas que talvez interessem para a própria corporação, para o uso do seu próprio direito. Então, eu acho que quando grava de forma ininterrupta, fica até a cargo dele, do direito dele, de poder eventualmente ser processado por um excesso. Então, nesse ponto, nem quero aqui causar discórdia, né? Não é nem a questão de passar por cima, porque eu acho que o nosso governador, viu, como ele assinou falando que se adequaria e compraria câmeras corporais de quantidade adequada para que os policiais militares utilizem. E eu sou a favor do uso das câmeras, embora eu possa ter aí colegas que divirjam nesse sentido. Ô Fernandinha, vamos recapturar aí, procurar essa imagem da semana também, que repercutiu muito a imagem deste estudante de medicina que ali, num entreveiro com a Polícia Militar, acabou perdendo a vida. Priscila, a favor das câmeras de segurança, quero entender aqui quem pode ser contra. E aí, tem alguém nessa roda aqui que é contra o uso das câmeras? O meu ponto, Koba, é entender o que o STF tem a ver nessa história toda. Eu acho que essa é a minha pergunta que eu estou até analisando antes da câmera. Porque não foi o STF, não foi o governo federal que pagou. Isso não é uma lei, as câmeras corporais não é uma lei federal de que devem acontecer. Na última reunião que teve com os governadores acerca da questão de segurança pública, ficou claro que não é consenso dos governadores de que essas câmeras devem ser implementadas. O que o STF está fazendo ali? É isso que eu não estou entendendo. Por que o STF está exigindo que o governo agora do Estado de São Paulo venha fazer algo, dar uma explicação sobre algo que não é lei e que também não foi dinheiro do governo federal? Também, mesmo que tivesse sido, não caberia. Isso que, para mim, está fazendo mais mal do que até querer analisar agora a câmera. Essa interferência do STF em todos os meios e caminhos do nosso país, isso aí está colocando em baixa, já está baixa, né? Mas ainda pior ainda a credibilidade da própria Suprema Corte. Muito bem, o Kriegner faz um recorte importante. Uma coisa é você concordar ou não com a câmera, outra coisa é você concordar ou não com o STF e exigir uma postura ou outra do governo, Gesualdo. Eu acho que o Supremo foi provocado por alguém, por alguma instituição, não é? De ofício ele não ia agir dessa forma. Entretanto, olhando mais uma vez o já citado artigo 102 da Constituição Federal, que traz as atribuições ou a competência do Supremo Tribunal Federal, não tem nada semelhante aqui não. O Supremo... E mais, isso vai contra a base do federalismo. Os estados têm a sua autonomia, o governador tem a sua autonomia. E também, como foi essa notificação? É uma recomendação, é um pedido de explicação, uma determinação
Não sabemos exatamente o que o Supremo impôs ao governo do Estado. Mas numa análise básica do que seja federalismo e a autonomia que os Estados têm, o Supremo não pode interferir numa política pública interna de um Estado. Isso com base no modelo federativo do Brasil e também com base em um princípio básico de que um poder deve ser independente do outro, né? Os poderes são independentes e harmônicos entre si. E quando há uma decisão judicial, a decisão judicial não pode determinar nada sem que diga de onde vem o dinheiro. Porque exigir do governo do Estado de São Paulo que fique todos os policiais com a câmera em tempo integral sendo gravado, isso gera custo público. E quem é que diz como é que se gasta o recurso público no âmbito do Estado? Governadora com o endosso da sua Assembleia Legislativa. Ou seja, tem uma série de outros entes aqui que precisavam ser respeitados. O senhor... O Supremo foi acionado, estou olhando aqui, o Supremo foi acionado pela Defensoria Pública de São Paulo após o governador Tarcísio colocar um edital na rua de compra de mais 12 mil câmeras. Aí acionou o Supremo e o Supremo agora tá respondendo. Eu também acho, o Supremo não tinha nada que se meter. Questão de segurança pública é do Executivo, seja o nacional ou estadual. Acho que, inclusive, as políticas públicas de segurança pública devem levar em conta a sua particularidade de cada estado, e muitas vezes o próprio governo federal não enxerga dessa forma, quer enfiar a goela abaixo uma política pública de cima para baixo, onde todos são iguais, e não é verdade. O Nordeste tem uma particularidade, São Paulo tem outra particularidade, Rio de Janeiro tem outra particularidade, mas acho que também essa questão do Supremo, a gente tem que também parar de entupir o Supremo com questões que são do Executivo, Acho que o próprio Supremo deveria colocar uma trava de ação, para que acionou, deixa lá acionado, vai cuidar do que é de interesse do próprio Supremo. Me desculpe, sim, mas me parece que ficou mais claro um pouco então, e vamos fazer justiça que deve ser justo. Ao que parece, houve uma ação da Defensoria Pública, foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal e, por regra processual básica, tem que notificar o réu para prestar esclarecimento. Então não há uma determinação, ao que parece, não há uma interferência, mas sim uma oportunidade do Estado de São Paulo se manifestar numa ação que foi promovida contra ele. Isso é o básico em qualquer tipo de processo. Isso chama ampla defesa, isso chama contraditório, e não significa que o Supremo determinou nada ao Estado de São Paulo, ao que parece, mas sim, tão somente, exerce o seu direito de resposta. E muito provavelmente o Estado vai trazer todos esses argumentos à Procuradoria do Estado de São Paulo, tão hábil que trará todos esses argumentos para dizer essa ação não tem cabimento. E logo pode trazer seu arquivamento dela. É isso mesmo, quer dizer, a gente precisa trazer a coisa o mais clara possível. Não é que o Supremo está se metendo. A nossa legislação permite que partidos políticos que têm apenas um parlamentar, que defensorias públicas, que a OAB, que uma série de entidades sindicais possam também entrar no Supremo diretamente pedindo isto ou aquilo e entopem de coisa. E ele tem a obrigação de responder. Mesmo que a resposta seja negativa, ele tem que responder. Ele precisa colher a ação, ouvir a parte e aí decidir. Tem que ser assim. Agora, o problema é que nós temos no Brasil um Estado brasileiro que tem uma força muito grande de dizer, se é bom tem que obrigar todo mundo, se é ruim tem que proibir todo mundo, e fica nessa discussão. E é bom ou ruim para quem? Para aqueles poucos que estão lá no Planalto Central e ficam impondo tudo isso a gente. Eu, particularmente, sou favorável às câmeras. O caso que aconteceu naquele hotel que nós vimos as cenas aqui, tudo indica, não dá para ter certeza, mas tudo indica que a câmera do policial estava ligada e eles disseram que não estava ligada, e depois, como tinha a câmera do hotel mostrando a câmera dele ligada, aí acabou aparecendo a câmera do policial. E lá parece que houve abuso mesmo. Eu sou favorável a elas, mas eu não sou especialista em segurança e não quero ver também nenhum juiz, nenhum legislador dizendo todo o país vai ter que usar câmera desse modelo, desse jeito, de tal hora até tal hora. As polícias têm que ter a sua autonomia. É fundamental a gente resgatar essa ideia de que a federação tem que ser respeitada. Eu pedi para a Fernandinha, ela separou para a gente justamente essas imagens aí, deste fato que repercutiu essa semana. Ó, aí está aí o
o estudante de medicina entrando no hotel, e aí eles entram ali numa espécie de luta corporal quando é alvejado ali por um tiro do policial. Fernandinha, a gente tem até uma outra imagem, não sei se está aí ou se a gente consegue recuperar, dos momentos anteriores a esse, que é justamente deste estudante de medicina se dirigindo à viatura policial que está no meio da rua e dando um tapa ali na viatura quando os policiais militares começam a correr atrás dele ali e aí chegam nesta imagem que eu peço para o Prioli repetir para a gente aí, que é quando ele entra nesse hotel e é pego pelo policial militar e entram ali numa luta corporal. Dá para colocar de novo aí, Priori? Essa imagem rodou a semana, né? Sim. Vocês acompanharam aí, ó. Um estudante de medicina estava nesse hotel, estava acompanhado por uma mulher que se dizia garota de programa. O policial ficar com o dedo engatilhado, cara. Porque ali, você vê que ele foi no, sabe? O outro caiu ali, ele tava com o dedo, agora ele não tá com o dedo no gatilho. Ele teve um erro, assim, de ação. Porque, quer ver? Ele vai pôr o dedo ali. No meio da confusão, o dedo dele entra pra dentro da arma, quer ver? Mas aparentemente... Aparentemente, no empurro, o dedo dele atirou. Mas, senhor, isso aí vai ser, claro, né? Objeto de uma investigação, tanto administrativa quanto criminal, e aparentemente não houve ali um tiro sem querer. Foi deliberado. Uma vontade de atirar. Muitos policiais militares com quem eu conversei dizem que ele agiu justamente... Além daquela confusão, ele põe o dedo no gatilho. Dizem justamente, Wilsinho, que ele agiu ali de acordo com o que se espera de um policial militar quando alguém tenta tirar a arma do policial militar. Não é exigível com um policial, na opinião de muitos, cada um que tome as suas conclusões aí, mas não é exigível de um policial que aguarde que o outro tome a sua arma para depois reagir, porque o estudante de medicina certamente já teria recebido ali uma ordem de parada, uma ordem para colocar as mãos na cabeça, como geralmente acontece, e foi desrespeitando tanto a ordem quanto o policial militar segurando, enfim. Agora a gente tem a outra imagem que antecede justamente essa aí que a gente estava vendo. Olha, estava ali a viatura e vem atrás o estudante de medicina, sem camisa, andando normalmente, ao lado, atrás da viatura. Quando chega perto da viatura, vai lá e dá um tapa e sai correndo. E aí os policiais militares saem atrás dele, que havia acabado de golpear ali uma viatura que estava simplesmente parada no semáforo. E aí, na sequência, é que ele entra no hotel e acontece tudo isso que, assim, independente de erros de um lado ou de outro, isso tudo vai ser julgado, totalmente evitável, né? Totalmente evitável. Nada se justifica o final, né? Exato. Mas o início também não se justifica, né? Mas, Elias, deixa eu só falar uma coisa, Koba. Claro, como você disse, vai ser apurado, né? Tudo. Mas aí eles estavam uma questão numérica maior. Né? E ele estava sem camisa também. Não tô justificando, tá? Aqui, enfim. Mas ele estava ali sem camisa, estava deitado, que ele caiu. Eu não sei se seria o fato da gente poder falar que ele queria pegar a arma, porque não me pareceu em regra ali, né? E em dois, eu não sou policial, não trabalho com isso, enfim, mas me parece que ele teria, em ordem numérica superior, e tendo vista que estava sem camisa, ter agido de maneira diferente, embora, não estou falando aqui, não sei o que aconteceu, não tem áudio, não sei se ele foi xingado, não sei, né? Mas ali vai ter que precisar investigar mesmo, não sei se é o caso que ele estaria querendo pegar a arma, não. E isso aí nos aponta também um outro tema importantíssimo, de um lado e de outro também, que é a questão da saúde mental, né? Porque ele estava visivelmente desequilibrado. Sim. Ali, andando sem camisa no meio da rua, vai lá dar um tapa na viatura da polícia, sai correndo, enfim. Estava com uma garota que estava no hotel, para dar a informação completa agora, ela disse que era garota de programa e que ele tinha uma dívida com ela de R$20 mil. E que, ou seja... Que ela, inclusive, se escondeu com medo dele agredi-la, né? Que ele pagou parte da dívida e ela fugiu, por isso que ele estava até sem camisa, que ele estava quase sem roupa, e aí colocou uma roupa para sair correndo. Então ele estava vagando pela rua procurando por ela, né? Esse é o entendimento que existe até agora.
talvez aí até, não se sabe se drogado ou se sob efeito de alguma outra substância. Ele estava bem alterado. Sim, e os policiais militares também, né? Que às vezes a gente vê aí esses policiais já estão na 12ª hora de escala, depois de ter trabalhado no dia de folga para o próprio Estado ou para a Prefeitura, nas DGENs ou nas atividades delegadas. Um dos trabalhos que mais exige controle psicológico, estabilidade, é o trabalho do policial militar, que, pelo contrário, é o que mais trabalha. Trabalha na hora da escala e trabalha na hora de folga para o próprio Estado em níveis altíssimos de exaustão. Jogo da Luz. Sem dúvida. Acho que tem que repensar uma série de coisas aí. Mas a gente não pode normalizar de forma alguma a morte de uma pessoa dessas. Porque cometeu seus erros, não tenho dúvida, talvez estivesse drogado. Nada disso é justificativo. Ao final. E a gente não pode normalizar também que bater num espelho retrovisor seja motivo para matar alguém. Nós vimos, coisa de 2 meses atrás, um motorista de um Porsche que, quando o motoqueiro fez a mesma coisa, ele foi lá e jogou o carro contra a moto e espremeu o sujeito no muro e acabou matando. Não podemos aceitar isso. Os policiais têm que ter o treinamento suficiente para não incorrer numa coisa dessas. Punir, mas punir de acordo com aquilo que ele tenha feito. Jamais um tiro. A polícia tem desculpa. Pode falar. A polícia tem um manual de uso progressivo da força, né? Existe o escalonamento do uso da força de acordo com o nível de agressão. Se é uma desobediência, uma resistência, se é um risco que se coloca o policial. E, ao meu ver, no primeiro momento, sem querer ser leviano, mas não me parece que o uso da força, da forma como se deu, é proporcional à situação que os policiais estavam. Fala, Krieg. Numa situação como essa, até voltando ao ponto da questão das câmeras, né, corporais, me parece que é pior. Essa ferramenta aí do liga e desliga, na verdade, deixa pior pro policial mal intencionado ou policial corrupto, eventualmente, se ele desligar a câmera, né? Meio que aquela história do bafômetro, que você não é obrigado a fazer o bafômetro, mas você vai ser conduzido aí a uma delegacia para fazer o exame de sangue. Só que se a pessoa se nega a fazer o exame do bafômetro, ainda que esteja no seu direito, o negócio já não tá bom pro lado dela, né? Já não fica bem. Então, numa eventual situação como essa, o policial que optou por ter a sua câmera desligada, eu imagino, aí vocês que são advogados aí vão saber melhor, eu imagino que já deva começar a piorar talvez a situação dele, porque ele teve a opção de ter ligada e agora ele está sendo acusado de talvez ter tido um uso excessivo de força ou ter feito ali algum ato corrupto, alguma coisa assim, e ele optou por desligar. Me parece que o liga e desliga pode ser usado até para acusar mais facilmente aquele que, por más intenções, desligou sua própria câmera, né? Não sei se isso faz sentido aí do ponto de vista da lei. Tá concordando, Priscila? Não, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se ele liga e desliga, ele está querendo esconder alguma coisa. Então, foi o que eu disse, que a câmera acaba sendo um fator de defesa do própria atividade daquele policial que está dentro das suas diretrizes de trabalho. E é claro que a gente precisa dizer que, inevitavelmente, 3 horas da manhã, e estou dizendo que nada justifica, pelo amor de Deus, mas eles estão lá, numa rua, né, num lugar ermo. A polícia já tem esse risco de trabalhar, né? Ele vai e bate. Eu acho que eles saíram preocupados, enfim, né, na pilha. E na verdade, ali, eu estava falando aqui com o Gesualdo, né, que, não sei, ele poderia ter mirado, por exemplo... Eu não sou policial, não estou aqui para ensinar nada, mas me parece que, de fato, ali, né, que houve um excesso mesmo, no sentido de que ele teria outros meios, né? E ao desligar e falar que a câmera não estava ligada, acabou sendo um fator de prejuízo para a própria defesa dele. Se ele não tinha o que ocultar, né? Ele deixaria a câmera ligada, e aí eu acho que ele foi surpreendido com essa câmera do hotel, e acho que a moça, salvo o melhor juízo, também acabou acompanhando que ela estava escondida dentro do próprio hotel.